Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Tá ligado, mano? Eu sou Cláudia Mano, sou a apresentadora, advogada da área de saúde e hoje eu tô aqui, gente, com uma convidada que é muito top, eu amo ela de paixão. A Fran, do Eu Prescrevo Manipulados, uma figura super conhecida do setor de farmácia de manipulação. Gente, ela é farmacêutica, bioquímica pela PUC do Paraná. Especialista em cosmético e farmácia clínica. Fundadora dessa página que é o Eu Prescrevo Manipulados, que tem mais de 100 mil seguidores, é um fenômeno de Instagram. E ela traz para o público dela insights sobre o setor magistral, criou a mentoria Prescritores de Sucesso e capacita profissionais em prescrição personalizada e metodologias avançadas. Então, Fran, bem-vinda ao Tá Ligado, mano! É nóis! Obrigada, amiga. Que convite especial. Claudinha, assim, me considero tua amiga do coração, porque acho que a gente tem bastante sintonia em tudo que a gente fala. A gente é meio doidinha, né? E bem pra frente, né, amiga? Eu acho que, assim, para você levar um setor pra frente, pra você trabalhar com esse pioneirismo, tem que ser assim, cabeça aberta. E tô ligada, É mano. Tô nóis! ligadíssima. A Fran é uma pessoa, eu acredito que eu também seja, que impulsiona muito o setor de manipulação. Eu me lembro que eu estava fazendo uma live na pandemia e você entrou. E aí eu falei, eu vi o arroba. Ah, arroba eu prescrevo. Eu comentei na live. Nossa, adorei o arroba. E eu não te conhecia. Você já era grande, eu não te conhecia. E aí, ter pessoas, né, que valorizam o setor de farmácia de manipulação e lutam por ele, por essa valorização profissional, é tudo que a gente precisa. Obviamente que essa não é a única vertente, né, do trabalho, que para quem trabalha com saúde, existem milhares de outras coisas, mas o setor de manipulação é muito querido, né, Fran? Então, quando a gente vê alguém como você, tão jovem, lutando para que esse setor continue, não morra e evolua, é um negócio que me traz muito orgulho e satisfação. Então, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Ah, que legal. Eu quero saber em que ano você se formou. Essa é uma pergunta muito fácil. Vai. Me formei em 2011. Eu Hum. morava em Curitiba, me formei pela PUC do Paraná. E quando eu me formei e me transformei em uma desempregada do Brasil, né? Eu acho que acontece com muitos, mas eu não fui efetivada no meu estágio. Por um lado, eu dei graças a Deus, sabe, Claudinha? Porque eu nem gostava muito daquele estágio mesmo. E pelo jeito eles também não gostavam muito de mim. Era farmácia? Não, era um estágio em alimentos. Sei. Então eu fazia esse estágio fazendo pesquisa assim dos alimentos, se era um alimento contaminado ou não, Uhum, o que estava acontecendo. E sim. aí assim era bem chato para mim, acho que para eles também não era o perfil de pessoas que eles queriam, porque ficar dentro de um laboratório olhando para a parede branca não é muito a minha vibe, tá? Então eu gosto do laboratório para alguns momentos de, nossa, quero produzir um negócio, quero pensar numa coisa, quero misturar uma coisa aqui, quero ver no que Criação. dá. Criação. Agora, a prática do dia a dia, assim, não era muito minha. E aí me tornei a famosa desempregada, né? De estudante a desempregada. E comecei a tentar me colocar, assim, no mercado de trabalho. Tomei muito tropeço, tombo, das mais diversas maneiras. O meu primeiro CLT, Claudinha, a rescisão de contrato veio em menos de 2 meses. E eu fiz essa rescisão dentro do Conselho Regional do Paraná, porque eu entrei para uma drogaria. Foi a única vez que eu trabalhei em drogaria. E era uma drogaria bem furada, assim, sabe? O que que aconteceu? O proprietário, um belo dia, pegou o armário de psicotrópicos, enfiou na caçamba da caminhonete e foi-se embora. Ai, esse tipo de pessoa tem que ter meu telefone, tá, gente? As pessoas que pegam o Gente, armário de psicotrópico e põe na caçamba. eu fiquei É assim, sobre isso. tô ferrada. E aí eu liguei no conselho nesse dia e falei assim: escute, aconteceu isso, isso e isso. E eu não tenho inventário de nada, eu não sei o que fazer, o que que eu faço? Aí a moça do conselho falou: baixa a porta da farmácia, baixa a porta de ferro da farmácia e vem aqui.
Você E foi foi fazer o a que eu fiz. rescisão lá. Eu fui lá. E como que você migrou para essa área da farmácia clínica? Porque eu Ah, perguntei o ano? Porque a gente está falando de uma década de prescrição isso farmacêutica mesmo. no Brasil. E Perfeito. que ano isso foi realmente regulamentado pelo Conselho de uma forma, né, 2013. mais completa? Em 2013, através da 2013. CFF 586. Antes Perfeito. disso já tinha na 467, dizendo que o farmacêutico podia indicar. A gente tinha um começo de caminhada, mas ainda não tinha o marco É, regulatório. E aí, você se formou, então, num contexto onde isso não existia. perfeito. Então, como que você falou, eu vou para essa área? Eu já entendi que você não dá para ter patrão, né? Porque tem gente que nasceu para ser empreendedora mesmo, que Aham. você é super comunicativa, que você é uma pessoa de frente. É. Mas como que você ingressou na área de farmácia clínica? Bom, então, o que que aconteceu nesse percurso, né? Eu estava caçando um tipo de trabalho para fazer, e depois dessa farmácia que eu trabalhei e que deu super errado em pouquíssimo tempo, eu consegui uma vaga numa UTI neonatal. Uhum. Fui trabalhar na UTI e foi muito triste, assim, não é um ambiente para mim também. Durei nada, durei acho que 3 meses, talvez 3, nem sei de cabeça, talvez menos. Durei um pingo na UTI. Você não sabe se dá bom dia, boa tarde, boa noite, porque quem que quer um bom dia com seu filho recém-nascido na UTI? Não tem bom dia com isso, né? Então eu não tinha clima para trabalhar lá também, não era para mim. Saí de lá e eu entrei em contato com uma vizinha minha, que era dona de uma farmácia de manipulação. Liguei para ela e falei: escute, eu fiz farmácia, eu estudei farmácia porque eu me inspirei na tua farmácia. E eu quero uma vaga aí. Que legal. E aí ela me acolheu. Ela falou: tá bom, vem. Só que eu cheguei lá, Cláudia, e assim, um farmacêutico, ele não sai pronto da faculdade, gente. Eu não sei, o advogado sai pronto da faculdade? Não? Jamais. Porque a gente sai muito cru, sabe? Eu, pelo menos, saí muito cru, muito, muito, muito. E aí fui trabalhar então nessa farmácia de manipulação e comecei a me integrar. O que, que era uma matéria-prima, o que, que não era, o que, que dava para associar com o quê, perdidaça, daça. Algumas pessoas foram assim extremamente chaves de ouro na minha formação pós-acadêmica, tá? Que foi laboratorista. Lígia, nunca vou esquecer dessa mulher, ela me ensinou tudo. A parte assim, ó, como que mistura aqui, que não mistura aqui, que pega, hora que vai, como que. Assim, a farmacotécnica foi a Lígia. Aí teve uma outra farmacêutica, a Luciane. A Lu era top farmacêutica em fazer conferência inicial. E ela começou a me mostrar onde que estavam os principais erros das prescrições. Eu falei, nossa, erro da prescrição, que Hum. estranho isso aqui. Não sabia que médico errava. Deus erra, gente. Deus não erra, amor. E aí me assustou, assim, aquela realidade. E eu comecei a entender. E ao mesmo tempo eu comecei a ver assim, bom, se eles erram tanto, e se eu estudar e for ensinar eles? Aí começou a vir o meu lado comercial, porque eu sempre tive um lado comercial super forte, tá? Eu já tive empresa de calçados, eu já tive empresa de aromas, eu já tive empresa de várias coisas. Aí, quando veio esse lado comercial, eu pensei, e se eu for ensinar os prescritores a prescrever? Então, eu não quero ser visitadora. Eu quero ser o quê? Eu fiquei pensando, existe o que eu quero ser? Não sei, mas já que eu consigo pensar, então existe, né? Se eu consigo pensar, eu vou realizar. E aí eu criei o atendimento ao prescritor. Era uma função nova dentro da farmácia. E aí eu comecei a atender os prescritores, ensinando eles as coisas do básico ao avançadíssimo de prescrição, tá? Ah, Fran, mas como que você ensinou o avançado se você também estava começando? Gente, estudando igual uma maluca, Sim. tá? E eu vou te dar, assim, ó, em uma frase, como que faz para você aprender tudo sobre farmácia magistral. Todos os nomes que você lê e você não sabe, você vai estudar. Sim. Leu um nome? Não sei o mecanismo de ação, não sei a indicação, não sei a dose. Vai estudar. Pronto, é bem simples. Sim. Só que por dia, no começo, te aparecem 400 nomes que você não sabe. E depois, quando você tem tempo de carreira, o que que acontece? Aparece um, outro, 3 Vai nomezinhos que eu não diminuindo, né, essa sabia. demanda. Vai diluindo, vai Eu diminuindo. tive aqui um insight, quando você falou se a gente sai preparado, né? Para você que está nos assistindo, que é recém-formado também, seja na área do direito, seja numa profissão de saúde,
A gente realmente, a gente sai muito teórico, né, Fran? A gente sai Muito. com os conceitos, então você sabe o que que é um direito previdenciário, o que que é um código de processo penal, civil, mas se alguém te soltar ali no fórum, né, para você resolver um problema do começo ao fim, atender um cliente do começo ao fim, realmente no começo dá muito medo, porque tipo, e se eu não Medo. souber, né, fazer? Medo. Então, é natural esse sentimento de despreparo, e eu acho que essa moça que te ensinou, essa pessoa que te deu uma oportunidade, é uma mão na massa mesmo, que vai dar pra gente essa tarimba de saber o que fazer na Sem hora que o dúvida. sapato aperta. Então, assim, não desanimem, gente. Não é porque você tem só uma formação ainda teórica que você não sabe nada. É só uma sensação de que a gente não sabe muito, né? E eu acho, Cláudia, que hoje em dia, né, desde que a internet ganhou, assim, essa força, essa potência de produção de conteúdo, também a gente pode escolher mentores, seja na modalidade paga, né, vai fazer um curso de alguém que vai te mentorar, Uhum, ou consumo desenfreado de conteúdo gratuito uhum. com o aprofundamento que você julgar necessário. Opa, adorei isso aqui, mas agora eu preciso me aprofundar nisso aqui. Então você começa a desvendar também muita coisa hoje em Sim. dia. Quando eu me formei e eu precisava saber de um ativo, né, nesse primeiro ano ali de farmácia magistral, era o caos, era livro em cima de livro, e às vezes não tinha, porque era um ativo novo. E aí chama e não tem lâmina, a lâmina não encontrava assim, ó, nome do ativo ponto PDF, igual hoje em dia, né? Então, as coisas estão cada dia mais fáceis, tá? Mas, só para fechar a história, o que que aconteceu? Eu percebi que o farmacêutico, ele era um potencial prescritor enorme, ele só não tinha a possibilidade de prescrever legalmente. Uhum. Mas eu já tinha estudado como ensinar. E aí, em 2013, quando veio a 586 e a 585, o que que aconteceu comigo? Eu já estava em outra farmácia de manipulação. A proprietária dessa outra farmácia, ela era super pra frente. Ela olhou pra minha cara e falou assim: nós vamos começar a prescrever. Só que isso não acontece com todo mundo. E 10 anos passado da legislação, ainda tem colegas farmacêuticos que não só não sabem que podem prescrever, como tem medo, vergonha, mil tipos de crenças que, se você quiser, te listo algumas Então, das vamos mil, explorar. tá? Então Gente, foi aí minha virada. olha, desde que começou, gente, a prescrição farmacêutica, eu vou contar aqui um pouquinho até, vai virar um corte isso daqui. Então, aulinha da tia Cláudia. É, a Resolução 467 de 2007 já foi uma resposta do Conselho dizendo: o farmacêutico magistral pode indicar e prescrever qualquer produto isento de prescrição médica, inclusive cosméticos, medicamentos, etc., sem a necessidade de uma receita, você pode indicar sendo farmacêutico magistral. Em 2013, depois teve uma de fitoterápica, em 2013, a 586, que exige, né, uma consulta, tem ali um ambiente próprio para você fazer a prescrição. A Anvisa, na RDC 67, gente, anotem, a RDC 87/08 alterou a 67 para substituir o item 517.2, que dizia antes, veja você, que o receituário de produto magistral deveria ter um receituário próprio, como se fosse um Uhum, formulário próprio. Olha o perigo. uhum. Conseguimos tirar isso e, no lugar, o que tem? A indicação, quando realizada pelo farmacêutico, obedecerá aos critérios éticos legais previstos. Ou seja, a própria Anvisa admite a prescrição farmacêutica no âmbito magistral. O conselho já tem isso regulamentado, mas eu já tive momentos que eu tive que brigar, entrar em discussão com o fiscal da Anvisa, lá dentro da Anvisa em Brasília, que ela fala: isso não existe. Eu falo: você tem que abrir a sua legislação. Então, de novo, né? Estudem. Eu também. Você acha que a minha faculdade me preparou para eu saber o que, que diz o conselho? Eu tive que correr atrás para poder estar há 25 anos como estou no setor magistral trazendo isso. Então, vocês podem prescrever, vocês podem indicar e vocês podem ter consultório. Já tem caminhos muito facilitados para abertura de consultório. Tem essa polêmica se pode ou não, se é dentro da farmácia, mas assim, os caminhos estão aí. Vocês podem atuar sim, farmacêuticos como prescritores. E não precisa de pós-graduação em farmácia clínica obrigatória para isso, pelo amor de Sim. Deus. A Cláudia falando, talvez vocês escutem, porque eu falando, eu falo isso todos os dias, Claudinha, todo santo Nossa, dia. é porque fica assim: será que eu estou realmente preparado? Então, não vamos confundir você não poder fazer uma coisa com você não se sentir preparado para fazer uma Exatamente. coisa, Isso mesmo. né? Se você me chamar para eu cuidar de um habeas corpus de cannabis penal, eu não vou fazer. Mas se você me chamar para fazer uma liminar de farmácia de manipulação de cannabis, eu sei fazer, amanhã tá protocolado e acabou.
Então, né, eu tenho a minha especialidade, eu sei onde eu posso atuar. Eu não vou Perfeito. me arvorar de farmacêutica, por exemplo, de tentar, né, trabalhar com injetáveis, sendo que não tem a estrutura para isso, é a mesma coisa. Então, você tem que entender quem é você, qual o seu limite, o que que você gosta e buscar a capacitação, mas não fica inventando diplomação que a legislação não pede, né, para Pelo usar amor de de Deus. desculpa para você Isso. não fazer aquilo que você tem É medo de isso. fazer. Gente, dá medo, eu sei. É. Eu lembro que era assim, ai, mas quando eu indicar a doutora Cláudia ali num balcão, né, que a gente tem muito essa situação ainda em farmácia, eu indiquei ali no balcão, o que que eu ponho no rótulo no lugar do prescritor? Eu falo, põe meu nome e minha OAB. O teu nome, gente, o seu CRF, né? Imagina se eu falar que eu vou fazer uma petição para você, para apresentar para um juiz e eu não vou assinar. Você assina, você é o prescritor. E Cláudia, deixa eu falar um negócio pra você. Essa história aí de, mas eu indico, mas eu não prescrevo, tá? Eu falo, o farmacêutico é o único profissional da saúde com potencial de prescrição que prefere indicação do que prescrição. Qual é a diferença? A diferença é muito clara, tá? Se você está seguindo a legislação, que, né, não é uma legislação, se vocês consumirem certinho o podcast da Cláudia, vocês vão entender a diferença de RDC e legislação, mas não é sobre Uhum, isso hoje, né? tudo bem. Mas tudo bem, eu falo legislação porque eu sou farma. Mas se vocês seguirem a RDC, o que a RDC preza, o que ela fala, você precisa assumir o que você fez. A principal maneira de assumir o que você fez é você emitir o receituário, carimbar, datar, Uhum, criar o protocolo do seu paciente, né? E fazer a coisa como manda e entendo. tá organizadíssimo lá. Então, eu sempre falo assim, ó, se você fizer tudo certo, tem um detalhe muito interessante, sabe qual é? Você pode cobrar. Se você fizer errado, você não pode cobrar. E não é que é errado, porque a indicação, ela não é errada, só que ela é limitada. A indicação não é sob anamnese. Agora, é errado sim, por RDC, você fazer a anamnese no balcão. Precisa ter um consultório. Precisa ter um consultório. Então, por um lado, quem faz aquela super anamnese no balcão e gera um receituário não cumpriu a RDC. Agora, quem faz uma única perguntinha e gera uma indicação, isso de fato é Sim. uma indicação e tá tudo bem. É como se a indicação fosse um pouco mais informal, né? Eu te dou É uma super dica, eu te falo, vai informal. por aqui, vai por ali, mas é você quem tá indo. É diferente de você ter uma prescrição ali que ocorreu num ambiente de consulta, né? Onde você teve um tempo para sentar com aquela pessoa, conversar, avaliar de repente exames e Exato. montar um protocolo terapêutico para aquela pessoa. E Perfeito. aí, o que ela falou é muito lindo. A indicação, você sumiu ali como farma. Uhum. Você só falou, vai ali, Vai, tem faz aquele isso, café faz ali, tem aquilo. aquela loja ali, vai ali. Mas na prescrição, você tá ali, né, assumindo a Assumindo. conduta, que é o ideal, né, gente? O É. paciente quer que você assuma, Você né? sabe quando a minha avó, por exemplo, a minha avó, ela não tem formação acadêmica. Sabe quando a minha avó fala assim, toma chá de sucupira? Uhum, Isso é uma indicação. Você sim, sabe quando a blogueira, que não tem formação na área da saúde, uhum, fala assim, usa essa vitamina aqui? Isso é uma indicação. Qualquer um pode indicar, não sim, precisa de conselho de nada para indicação, entendeu? exato. No meu caso, Então, vai no você Pequenas Causas, passa ali no Poupa Tempo, tô te dando uma dica, deu como uma é que dica, deu uma resolve? dica, entende? Agora, a prescrição, ela precisa ser levada muito mais a sério e exatamente por isso você pode e deve. Ai, Fran, deve? Tá escrito isso na RDC? Não tá escrito, mas você deve cobrar por ela. Por que que eu devo cobrar por ela? Porque senão você desvaloriza uma classe totalmente novinha em folha. 10 anos é novinha em folha? Eu acho que ainda é novinha em folha, né? Muito, Muito, bebê, 9 é um bebê, bebê, não é? bebê. Então, às vezes eu falo assim, gente, já faz 10 anos, mas às vezes eu penso, nossa, ainda faz 10 anos. É isso. Mas é isso, senão você desvaloriza. Cobrar pela consulta, assinar aquilo que se faz. Gente, vocês estudaram para isso. Eu também cobro consulta como advogada, mas não foi fácil cobrar consulta dos meus clientes. Estava comentando agora com você antes de entrarmos. Então, eu queria saber se para cobrar pelo serviço farmacêutico que você presta, pela sua consulta, se você teve dificuldade, quais foram as suas estratégias, se você sentia a resistência dos pacientes, poxa, mas tem que pagar, ou mesmo dos seus pares, nossa, você cobra. Como foi esse processo para você? Legal. Então, aquela farmacêutica proprietária que falou, nós vamos começar a fazer Uhum, consulta, ela logo de primeira falou, eu quero abrir um e-commerce.
tá? E aí misturou tudo, né? Misturou consulta com e-commerce, o que que era compra, que o paciente não ia passar por anamnese, mas estava escrito ali sobre prescrição farmacêutica, virou aquele rolo. Tá, eu sempre gostei de conversar com pessoas. Então, eu não gostava muito do e-commerce. Até hoje, assim, tenho meu pezão atrás. Porque eu sinto que ele bagunça um pouco o que, que é, de fato, a prescrição magistral. Porque o e-commerce não vai individualizar, né? Mas ok, isso já é outro podcast, isso é outro assunto. É incrível por um lado, por outro lado não, e etc. O que, que eu fiz? Eu falei pra ela assim, eu não quero assinar o e-commerce. Morria de medo do e-commerce na época, eu não te conhecia, né, amiga? Morria de medo do e-commerce. Eu falei assim, você assina o e-commerce, você é a dona do e-commerce, você teu CRF lá, e o meu não é não. Põe o seu CRF lá e vamos fazer o seguinte, eu atendo os pacientes que vierem até aqui. E aí eu comecei a atender os pacientes. Eu ficava, antes disso, um pouco na visitação, que eu chamava de atenção ao prescritor, né? Nunca gostei de chamar de visitação, achava simples demais pro tanto de trabalho que eu fazia, a qualidade que eu entregava. E meio período eu ficava na conferência inicial, tá? Nossa senhora, essa época eu trabalhava em meu Deus do céu. Misericórdia. E agora você trabalha pouco, é isso? Eu trabalhei socorro. Mesma coisa. Mas é que assim, amiga, naquela época era insano, sabe? A Uhum. quantidade era. E a experiência era menor, então parece que você trabalha mais quando a tua experiência é E aí menor. vocês cobravam pela consulta na própria farmácia? Como foi isso? Aí é que tá. Na quarta-feira, geralmente a proprietária não ia pra farmácia. E aí eu atendia, então, os pacientes na sala que a gente montou lá. Uhum. Então montamos uma sala junto com o que seria mais ou menos a parte de injetáveis e tudo mais. Era uma sala de atendimento farmacêutico, não chamava consultório nem nada, mas isso é 2013. Isso é RDC já tudo certinho, Pura, um tá? espaço Já tava acontecendo. adequado para você fazer Isso. Então, quarta-feira tinha consulta farmacêutica. O que que acontecia? A gente explicou no balcão pros balconistas, pros atendentes, que a nossa farmácia então passaria a oferecer esse serviço, certo? E o custo dele seria R$ 50. O que que acontecia? Chegava lá, alguns chegavam com receita e falavam assim: ah, mas isso aqui que eu tô usando tá bom? Não tá bom? Tá legal? Ou tem mais alguma coisa? Porque esqueci de falar pro médico que essa mancha aqui não sei o quê. Ou, e junto com isso aqui, o que mais que eu posso usar? E o colágeno? E eu não sei o quê. Gente, o que o paciente quer, o que o cliente quer de farmácia de manipulação é entender o que ele pode comprar. Uhum. Por isso que quando ele entra numa loja, por exemplo, de produtos naturais ou suplementos, né? Então entra lá naquela loja cheia de potão, ele fica doido, ele quer comprar aquelas coisas. Ele também queria comprar na manipulação, mas como não tá na mão dele, ele não pega, ele não tem como pegar, ele precisa desvendar, ele precisa de uma receita. Às vezes você faz lá propaganda no seu Instagram da sua farmácia, assim, ó, ah, o produto tal, o produto tal. Quando o paciente fala, eu quero, você pergunta, cadê a receita? Socorro, né, pessoa? Socorro. Você dificulta. Aí a função do e-commerce também, né, Fran? Exato, Porque aí exato. você dá Perfeito, acesso àquela amiga. pessoa que sabe o que tá procurando. Eu quero, sei lá, cúrcuma. Isso. Eu quero, blá, blá, um colágeno tipo 2. Você vai lá e vai conseguir encontrar numa farmácia de manipulação que vende online, porque você já sabe o que você quer. Isso. Mas ali você E tava dando aí- orientação pra galera que vinha com essa sede de querer saber o que mais, se tava certo, se tinha coisas pra complementar, né? Exatamente. Então, o que que o balconista falava? Assim, ó, na quarta-feira tem vaga para consulta farmacêutica. Você quer deixar agendado? Custa R$ 50 a consulta com a nossa farmacêutica. Ai, mas ela não tá aí? Sim, ela está, mas ela tá lá dentro na função que ela executa, né? Ela tá fazendo a conferência inicial. Chama ela rapidinho pra mim? Chamo. Eu entrava lá pro balcão, numa super postura profissional, e falava: oi, tudo bem? Ah, sim, claro. Não, isso aqui você pode fazer desse jeito. Não, essa pergunta que você me fez, veja bem, eu preciso avaliar isso e aquilo. Se você quiser, na quarta-feira, eu já deixo teu nome aqui agendado, custa R$ 50 minha consulta. É isso. Então, você dá uma indicaçãozinha pra pessoa não fazer besteira, porque ninguém quer que o paciente use errado. Orientação. Isso. Ó, não confundam. Cláudia, mano, faz um corte disso, pelo amor de Deus. Vamos lá. Não confundam a dispensação de um produto que você está entregando pro seu paciente que foi prescrito por outro profissional. Que você vai falar assim, ó, vai usar de tantas em tantas horas, assim, 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 assado, vai tomar com água, vai tomar em jejum, vai tomar nananana, com indicação ou prescrição. Porque uma orientação é uma coisa Puxa que é vida. função do Você farmacêutico. nunca vai se negar, é a tua né? base.
tua base orientar. Agora, mas será que eu posso tomar outra coisa? Será que, puxa, eu não falei com o médico tal coisa, que eu acho que deve acontecer muito isso. Você Muito. contou um caso que eu fiquei espantada da paciente que já tava, sei lá, quantas consultas com você, ela não tinha falado um negócio super relevante pro caso clínico dela. Ela foi falar no finalzinho da consulta e você teve que mudar todo o protocolo, né? Então, imagino que Exatamente. com o médico fica menos à vontade ainda, porque a gente fica desconfortável mesmo em determinadas situações. Então, aí você orientava para marcar essa consulta. E começou a rolar, é isso? E começou a rolar, porque eu me tornei menos disponível de balcão. Então, eu tinha os horários de fazer as minhas visitações, né? A atenção ao prescritor, os meus horários de fazer a conferência, e quarta-feira eu, se tivesse paciente, atendia o paciente. O que acontece? Eu também gostava de deixar bastante tempo para o atendimento farmacêutico. Porque, Cláudia, eu não tinha experiência que eu tenho hoje. E mesmo hoje, com a experiência que eu tenho, eu vejo que o tipo de anamnese que eu faço, que é uma anamnese super integrativa, precisa de 1 hora e meia. Eu preciso que esse paciente crie laços comigo para ele se abrir de verdade. E é isso que muitas vezes o médico do plano não consegue. Vários profissionais clínicos especialistas não conseguem, porque tá olhando só para um viés, tá? Então, olhando só para pele. Tô olhando só para pele, eu esqueço muita coisa. Então, se o profissional que tá ali especializado em pele, vamos citar nomes, então, o dermatologista. O dermatologista tá olhando para a pele, mas a origem do problema é no intestino. Muitas vezes ele trata a pele e tchau e benção. Agora sim, tem surgido cada vez mais profissionais clínicos, especialistas, como dermatos, entre outras especialidades. Gineco tá indo muito para esse lado. Vários profissionais que são integrativos e olham o paciente como um todo. Lógico. Para mim, o farmaclínico pode nichar também. Eu também posso ser uma farmacêutica que nichei em emagrecimento, em melasma, em qualquer outra coisa. Mas eu diria para todos os meus colegas, quer cobrar bem e se diferenciar, quer sair desse cinquentão que eu cobrei lá no começo, ou do zero que você tá cobrando? Seja integrativo, generalista, talvez. Nem sempre generalista, porque se você ficar famosa, vamos dizer assim, se você ficar reconhecida por um trabalho, em tricologia, ficou reconhecida por um trabalho em pele, ficou reconhecida por um trabalho em emagrecimento, mas você olhar aquele órgão ou aquela situação num contexto geral e global, ou seja, holístico, e meu Deus, holístico não tem nada a ver com esotérico, por favor. Socorro, socorro, socorro. Ashwagandha, né? Que eu falo que é Isso, posição de ashwagandha. yoga. Então, se você olhar por esse viés do integrativo, você, aliás, não é nem pelo viés, se você olhar por essa totalidade do integrativo, você vai ser um profissional mais completo e vai conseguir se diferenciar, Cláudia, inclusive, tá? Quando você escolher um nicho. Porque o nicho, ele nada mais é do que um local de maior responsabilidade de estudo, onde você sabe de tudo daquele tema ali. Mas, na verdade, você precisa saber de corpo humano, você tá atendendo um ser inteiro. Por isso que é integrativa. Achei muito legal a sua colocação. Por exemplo, o meu psiquiatra, né? Eu faço tratamento com cannabis medicinal. Só que ele tem toda uma alopatia também e tal. Eu faço consultas regulares com ele. Ele pede o exame, Fran, e ele olha e ele trata as minhas deficiências de vitaminas. Então tem o folato, tem zinco, Legal. entra, sei lá, complexo B, depende. Ele vai ajustando, sabe? Coisas que a mais, né, da terapia medicamentosa que eu preciso fazer. Então ele olha os meus exames. Se ele vê algo ali, que ele, Cláudia, dá uma passadinha no endócrino, né? Porque tem um negocinho aqui que eu não tô conseguindo entender, para você olhar para esse outro lado. Então, é um cara que me fidelizou, pessoal. Claro. Fora que é um gato, né? Vou trazer ele aqui, Pietro. Uma coisa. Ele Ele é do Rio, teleconsulta, tá? Clínica Gravital, propaganda de graça. Mas, assim, é um querido, porque eu confio nele. Sim. Então, tipo, eu falei, agora eu vou parar de fumar. Ele, sabe, ele vai me dar um protocolo para aquilo. Então, E, que me Cláudia, conhece, né? olha que legal que você citou aí. Então, se ele quer, ele olhou, ele viu que algo não tá legal, e ele falou, vai no endócrino. O farmacêutico clínico é a maior fonte de encaminhamento médico.
seja esse farmacêutico um farmacêutico que cobra ou não cobra por isso. Quantas vezes antes de uma indicação ou pós uma indicação você fala blá 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 blá, mas você precisa passar no endócrino. Uhum. Blá 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 blá, mas você tem que marcar um cardio. Tá, vai no oftalmologista. Quando você cobra pela consulta, você vai continuar o encaminhamento. Só que aí você vai mudar esse encaminhamento para um encaminhamento mais formal. Eu faço encaminhamento por escrito hoje. Sim. Paciente, Cláudia Mano, blá 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 blá, passou por Nutri. aqui com isso, com isso, com isso, com aquilo, com aquilo, com aquilo outro, já está em uso de tal coisa e segue encaminhamento Vai pra para Nutri. vai para Nutri, Nutri, vai por para não sei, exemplo. até mesmo para terapia. Então, quando hoje um médico, e agora sim, médicos, tá? Na grande maioria, médicos. Quando um médico vem militar sem saber o que está falando lá no meu Instagram, o que não é nada incomum, tá? Vocês estão se achando médicos. Se você quisesse ser clínico, fizesse medicina. Desde quando que o farmacêutico pode prescrever? Desde 2013. Desde 2013, obrigado, 10 anos. Que adianta prescrever se só pode prescrever MIP? Como se só MIP, só medicamento que existisse. Uhum. Descartou todas as vitaminas, todos os micronutrientes, todas as enzimas, falou que nada de nada presta, né? E quando ele vai lá militar, eu falo assim, doutor, seria incrível se você fizesse uma parceria com um farmacêutico. Porque eu, por exemplo, aí eu geralmente já faço assim, entro na página dele e descubro, esse é cardio. Porque eu, por exemplo, quando atendo um paciente com isso, encaminho pro cardio. Você acha Né? que eu fico com ele, pra mim? Claro que não, gente, Mesma eu não sou coisa, louca. mesma coisa pra mim. Eu não vou fazer uma causa previdenciária. Não faz o menor sentido. Então, assim, o advogado também é muito bom que seja nichado. Porque, imagina, eu conheço tudo de vigilância sanitária e mesmo assim eu acho que tem coisa que eu não sei. E imagina um colega que atua, né, na área de processo penal, é outra realidade. Então, existe também, né, não existe um advogado que entenda de tudo. Assim como não existe médico, não existe fármaco que saiba de tudo. Mas vocês ainda estão montando um caminho de serem reconhecidos, isso é importante falar, farmas, se valorizem, de serem reconhecidos o valor da sua consulta, o valor do seu trabalho, o seu conhecimento. Eu sei que dá medo, né? Imagino, eu fiquei pensando assim, eu não sei se dá mais medo escrever uma prescrição, requisição de exame você faz bastante? Muito. E o povo cumpre, vai lá fazer. Depende. Tipo sangue, que pode pedir, né? Claro, pode pedir. Mas Às vezes também já vem pronto, né? A pessoa Isso. já tem. Eu sempre pergunto, tem algum exame? Não tem? O que acontece? O chato o paciente que paga plano de saúde, ele queria fazer a coisa por dentro do plano. Uhum. Só que o plano não vai cobrir a prescrição farmacêutica de exames. da Fran, tá? Isso. Alguns que fazem reembolso têm algumas facilitações. Existe também um movimento bem forte do Conselho Federal de Farmácia, o CFF está em contato com os planos de saúde para conseguir melhorar essa situação, tá? Em legislação, ou melhor, em RDC, a gente tem muito bem escrito, perfeitamente, lucidamente escrito, assim, você pode solicitar exame, porém para finalidade de acompanhar e não para diagnosticar. Às vezes você tá com um diagnóstico na tua frente. O que você faz quando você se depara com um diagnóstico? Manda pro especialista. Sempre. Tá? Às vezes eu pergunto, você tem diagnóstico de diabetes? Você tá de cara com um possível diagnóstico. Porque para um diagnóstico de diabetes, você vai ter que fazer 1, 2, 3 exames e tudo mais. Tá? Você olha, você tem diagnóstico de diabetes? Não. Então vamos buscar um médico. Porque você tá se deparando. Spoiler, né? Você dá um spoiler, né, da possibilidade. Às vezes esse paciente vai falar assim, eu sou pré-diabética. Gente, eu tenho pânico de pré-diabético. Porque é aquele limite que tá quase ali. O paciente tá quase ali e não tá, e não tá. Só que pré-diabético é muleta, porque eles continuam fazendo muita coisa errada até se tornar um diabético, pra depois falar que eles são diabéticos, né? Ou não volta nunca no médico pra não escutar que se tornou realmente um paciente diabético. Já é pré-obeso, já é obeso, né? Então tem coisas assim, sabe? Que o termo, pra não assustar, pra não fazer terrorismo, acaba virando muleta. Então, aí você pede exame, se você vê um diagnóstico, você fala, vai fechar isso no médico. Eu pergunto se já tem o diagnóstico, às vezes o paciente fala, às vezes você tá olhando ali um colesterol, você tem esse diagnóstico, pressão, tem tranquilo. Né?
Se o paciente já sabe que ele tem o diagnóstico, você pode ajustar outros parâmetros bioquímicos que vão melhorar aquela condição em saúde. É isso que você faz. Então, a tua prescrição de exame, ela é para você poder atuar dentro desse âmbito que você pode, ou seja, já tem uma definição, é Isso. diabetes. Então tá, eu te falei, olha, toma isso, faz aquilo, dieta, água, né? Vai dormir direitinho, Perfeito. volta daqui a 2 meses. Isso. Agora vamos fazer de novo Isso. o exame para ver como é que Para ficou. acompanhamento. Daí pode, né? Pode tranquilamente. Sobre a desprescrição, tá? O farmacêutico tem sim o potencial de fazer as desprescrições, porém, Demorei aqui para entender o que que é desprescrição, mas já chegou. remover um medicamento que Lógico. está sendo utilizado pelo paciente. Muito Tá. interessante. A desprescrição, ela tem profissional que fala assim, não, porque eu só uso coisa natural, que não sei o quê. Gente, não vai sair fazendo desprescrição por aí, não é assim, tá? Uhum. Só que você vai dar suporte para esse organismo. Então, é muito raro eu fazer uma desprescrição. Quando que eu faço, Claudinha? Sendo bem sincera, quando o paciente tá fazendo isso sozinho, o próprio tá se paciente já automedicando. parou Ah, de sim. usar o negócio, não vai ser eu que vou mandar ele voltar a utilizar, Uhum. entendeu? Acontece muito com quem? Com Rivotril da vida, acontece muito com fluoxetina, acontece muito com... Ah, melhorei, vou parar. Vou parar, tá? Então, o próprio paciente parou o tratamento, ele interrompeu por conta própria o tratamento, então eu posso acompanhar e dar suporte nessa desprescrição. Uhum. Ou o paciente está fazendo um desmame, eu também posso dar suporte. O que eu gosto sempre de lembrar? Nós, farmacêuticos, coleguitas, nós somos o quê? Bioquímicos, não somos? Na grande maioria de nós? Beleza. Eu vou dar suporte bioquímico pro organismo do meu paciente. Então, eu quero saber quanto que tá a B12, eu quero saber quanto que tá a D3. E não me interessa que está dentro do valor de referência. Eu quero no valor ótimo. Eu quero dar suporte para esse organismo aguentar o que der e vier. Entendeu? E quando eu faço isso, Claudinha, o que acontece? Eu melhoro todo o tratamento. Pode ser que um medicamento tenha que baixar em breve. Alguma dose. Pode ser que algum medicamento tenha que ser desprescrito em breve. Às vezes vai ser por mim, às vezes vai ser pelo próprio médico que prescreveu. Uhum. E muitas vezes eu pergunto, você ainda está em contato com esse prescritor que colocou esse omeprazol aqui há 10 anos na sua vida? Não, não estou mais. Ah, então aqui a gente vai mexer. Entendeu? Porque não adianta de nada o paciente tomar omeprazol e ficar pedindo pizza. Não adianta, não é assim. Só queria dizer, gente, que não existe hierarquia entre os profissionais de saúde, mas existe a lei do ato médico, que Isso. prescreve nessa lei, no caso, prescrição legal, que eu tô querendo dizer, que é ato privativo do médico o diagnóstico, tá? Mesmo com todas as ações judiciais, todas as discussões que existem sobre âmbito profissional, né? A gente vê a medicina como de maior âmbito, mas eu vejo a farmácia em segundo lugar, dentre os profissionais de saúde, Com certeza. com possibilidades de nichos de trabalho, como clínico, na área também de análises clínicas. Tem uma legislação do final do ano passado, Fran, para farmacêutico prescrever injetável. Né? Eu tô lançando um curso no segundo semestre, ou breve, sobre a possibilidade de cada profissional da saúde, o que vocês podem ou não podem fazer. Então, não existe essa hierarquia, só tome cuidado com os limites, né? É importante você Isso. procurar se informar com pessoas que entendem sobre esses limites, não desfazer algo que o médico fez sem um critério, como a Fran trouxe, e não cravar diagnóstico, né? Sempre orientar ali o paciente a procurar um profissional que possa fazer isso. Não que você não saiba, gente, às vezes tá na cara, né? Que Tem uma focinho de coisa, porco é Claudinha. tomada. Mas não pode. Preciso trazer isso. O paciente chega pra você e fala assim, porque eu tenho insônia, porque eu tenho TDAH, porque eu tenho... Você fala assim, você tem TDAH diagnosticado? Ou é fonte da sua Diagnóstico de cabeça? Instagram. Diagnóstico de Instagram, entendeu? Então eu também pergunto muito, porque se o profissional da saúde, sem experiência, principalmente farmacêutico clínico, escuta isso, ele pode achar assim, ah, então ele tem esse diagnóstico. A maioria não tem diagnóstico, tá? Então, eu tenho insônia. Não, você tem um transtorno do sono, você tá com uma dificuldade para adormecer, ou uma dificuldade para acordar, ou uma dificuldade de manter esse sono, mas nem tudo é insônia. E aí entra uma coisa que eu carinhosamente
eu invento vários termos, eu tenho vários, né? Vai. Então, quem faz mentoria comigo sabe termos. N igual a 1, sabe termo da cocriação, mas o termo que eu quero trazer aqui, eu inventei o termo suplementos gratuitos do universo. Eba. Na legislação ou na RDC, você vai encontrar isso como prescrições não farmacológicas. Tudo que é não farmacológico, a Tia Fran chama de suplementos gratuitos do universo. Que é tomar água, fazer exercício físico, dormir bem, ter uma higiene do sono, ter isso, ter aquilo, ter aquele outro. Tudo que é de graça, tá? Aí esses dias eu falei assim, digite aqui qual suplemento gratuito do universo você gosta de prescrever para o seu paciente. E eu ponho por escrito na receita. Aí a menina veio Caminhada. e colocou assim, ó. Óleo essencial. Não, óleo essencial é caro pra caramba, não é de graça. Onde que tem de graça? Moça, me conta que eu vou Só lá se ela for buscar. extrair em casa, É, né? só se ela for extrair em É. casa. Então, sim, a caminhada seria um excelente, entendeu? Vai caminhar no Mas, parque, né? Dar uma é, respirada. Então, Claudinha, eu explico isso pro meu paciente, eu cuido da saúde total, global do meu paciente. E nós, farmacêuticos, somos a chave para reduzir a automedicação nesse país. Tá? Ó, quem tem um leigo em casa? O que é ter um leigo em casa? Liga. É ter alguém que não é profissional da área da saúde. O meu namorado simplesmente não sabia que não podia tomar paracetamol se estiver com dengue. Eu falei, escute, Eu aonde sabia. que você vive que escuta no final de... Em casa... É que botaram Você no nunca escutou? vezes 2 esse áudio. Claro que eu escuto aquilo, mas você acha que eu entendo que Esse é em casa... medicamento é contraindicado em caso de tudo de bom. Eu falei, escuta, menino, em que planeta você tá que você não sabia disso? Pelo amor de Deus, a dengue bombando aí. Então, a gente precisa, como profissional da saúde, que pra comprar alguma coisa tem que ir na farmácia. Se tem que ir na farmácia e toda farmácia é obrigatória ter um farmacêutico, Pergunta, pergunta. né? Todo mundo que vai comprar paracetamol, você tem que perguntar. Tá com suspeita de dengue a pessoa que vai utilizar isso aqui? É uma pergunta básica, de hoje em dia, super atual. Mas tem milhões de outras perguntas. O paciente chegou lá e falou assim: quero repetir essa receita, que é o clássico da manipulação. Você precisa perguntar. Você ainda tá com sintomas? Você faz um pequeno rastreio, não é venda pela venda, pelo amor de Deus. É. Eu sei que você tem meta pra bater, eu sei que aí não é, uma instituição de caridade, eu sei que você tem, né? Mas é exatamente. Escuta o que eu tô falando, dono de farmácia do meu coração, que eu amo farmácia magistral, tá? É exatamente acolhendo, perguntando, entendendo a realidade que você vai fazer mais venda. Você não vai perder venda com o que eu tô falando. Você não vai perder venda com o que eu tô falando. Acho que o tempo gasto com o paciente nunca é um tempo perdido, né, Fran? É um Exato. tempo de ganho, né? Mesma coisa com o meu Exato. cliente. Você vai olhar pra aquele e vai falar assim: ó, então agora que você não tá mais precisando desse produto que você iria repetir, o que que você acha da gente começar a cuidar do seu skincare personalizado? Vamos agendar com a nossa farmacêutica? Pronto, você já ganhou. Lindo, lindo. Já ganhou o paciente. É. Eu fico pensando, né, que eu acho que os profissionais também têm muitos medos, têm dúvidas, enfim. Para aqueles que querem adotar a prática clínica farmacêutica, que ainda é uma ciência bebê, sim, como a Fran falou, né? O que é que você sente que são os medos da galera? Tipo, atender, não saber o que perguntar, pedir os exames, pedir errado, prescrever errado. Qual que é o O pânico? principal medo é o que que o médico vai achar. Esse é o que eu mais escuto. E assim, me Tá. desculpa, Claudinha, Nossa, mas você me surpreendeu agora. Estão preocupados com o que o médico vai achar? Mas que. porque o médico é parceiro da minha farmácia Ai, meu Deus, e etc e começou. tal. Então, tem esse medo que é muito simples de resolver, né? Eu falo que é o feitiço... Terapia, né? Você faz terapia, aprende a ser não apreciado por todo mundo, não precisa todo mundo gostar. Também. Mas eu falo que esse medo, ele tá totalmente equivocado, porque a farmácia clínica, na minha opinião, sobre as parcerias com médicos, eu chamo o feitiço virou contra o feiticeiro, porque eu ponho farmácia clínica hoje na visitação de uma farmácia. Então, escuta isso, gente. Nossa, tô dando isso aqui de graça, nem eu acredito que eu vou falar isso aqui de graça Eu paguei pra o vocês. café dela, tá, gente? Tá? Foi Nem só eu isso. acredito. Vocês agradeçam a Cláudia por isso aqui que eu vou dizer pra vocês. Pega a tua visitadora e fala assim, ó. Chega nos principais médicos prescritores parceiros e fala assim: agora nós teremos prescrição farmacêutica com consulta farmacêutica integrada à nossa farmácia, doutor. Aí a hora que ele torceu o nariz e fala assim: quando tiver que encaminhar para um
dermatologista, se você tiver no dermatologista, cardiologista, se você tiver no cardio, nananã, se você tiver no nananã, nós podemos colocar o senhor como o principal médico parceiro? Simples. Poxa, E o médico também entender que e o trabalho encaminha. do farma complementa, né? Às vezes você Isso. só vai ao médico uma vez a cada 3 meses, mas você consegue fazer, de repente, um acompanhamento mensal ou 45 dias com esse farma. De repente é mais acessível o É, valor, seja claro. cinquentão, quentão, ou whatever. Exato. Eu vejo muito isso do medo, né? Tanto nos profissionais, de todas as áreas, né? De se jogar. Mas eu acho, Fran, que o farmacêutico é um bicho com uma autoestima muito baixa. Muito. Ninguém vai querer pagar pela minha consulta. E se eu prescrever errado? Gente, se você prescrever errado, a farmácia vai falar assim: alô, oi, farma, vi aqui que você prescreveu ioimbina. Não pode. Alô, oi, farma, eu vi aqui que você prescreveu tríbulos. Oi, oi, oi. É assim, amiga. Viu? Tem a avaliação farmacêutica da prescrição. Exato, a conferência inicial. Tem uma outra camada, uma outra pessoa que vai dizer se aquilo ali tá um absurdo. Agora, fazer parceria e amizade com a farmácia para prescrever doses absurdas de vitamina D3, tipo protocolo Coimbra, não é prescrição farmacêutica. Concorda comigo? É, doses mais altas do que as que o organismo pode absorver, por exemplo? Amiga, tipo, Coisa sabe, inútil, assim, que só 50 gasta dinheiro. mil. É coisa assim, chama protocolo Coimbra, é uma coisa que vários médicos fazem e etc, etc. Não é legal, realmente, pra tua conduta farmacêutica. Eu acho que assim, ó, o farmacêutico ele precisa entender que o objetivo dele é fazer ajuste bioquímico nesse paciente e com um corpo ajustadíssimo de bioquímica, sabe? Com aquele zinco em dia, aquele magnésio, aquela B12 top, aquele jeitinho que a gente sabe que precisa. Qualquer outro fármaco que esse paciente utilize ou precise utilizar ou venha a utilizar vai ser melhor aproveitado. Vai funcionar. Ponto, tá? Ó, Intestino, a gente precisa saber cuidar, porque não é só ficar prescrevendo probiótico à torta e à direita. Agora, ficar fazendo protocolos que são off-label, lembrando que off-label é coisa de médico, uhum. off-label não é coisa de farmacêutico. Off-label, gente, é uma prescrição de algo que tá fora da bula, ou seja, o Isso, medicamento foi concebido para tal coisa, tipo o Ozempic, e isso, daí ele vai para emagrecimento. Isso isso. é o médico quem faz. Então, fazer esse tipo de coisa, protocolos que nem sempre são tão fáceis da gente justificar, Uhum. eu acho que não é por aí. E aí, lembrando do querido Ozempic dito aqui pela Cláudia, tem coisa que o farma não tem medo, porque virou comum. Só que assim, deveria ter, Porque não pode. porque ficar vendendo Ozempic sem receita e fingir que é daltônico e não viu a tarja vermelha, isso é jeitinho de vida. Eu dei uma entrevista para o Repórter Diário por causa de um artigo que eu fiz sobre isso. Por que que tem tanta tolerância com a venda de tarjados vermelhos, que não são os controlados, que não pedem receita, e aí, não tem retenção, não tem receita. Já falei disso um zilhão de vezes, é um absurdo. É uma coisa que todo mundo finge que não está vendo e tá acontecendo sempre. Tanto que o Isso. Ozempic acaba nas drogarias, porque o pessoal tá querendo emagrecer 1 quilinho, 2 quilinhos, e quem tem diabetes, por exemplo, e precisa, não tá conseguindo encontrar. É. Então a gente tem vários problemas decorrentes desse mal que é A a autoprescrição barra autoprescrição, a automedicação, ou vou tomar só porque indicação. sim e tal. Então é bem delicado. É. Você tinha Mas, fechado mas esse é raciocínio isso, da amiga. Eu, autoestima, né? eu A gente vejo tava assim, a assim, autoestima, nossa. ninguém vai querer pagar pela minha Uhum. consulta. Essa questão do, eu vou errar, sabe? Então, assim, é cheio de achismos, sem experiência e sem coragem. Então, eu sempre falo que o farmacêutico clínico é o farmacêutico que escolheu a liberdade, tá? A gente escolhe ser livre de uma CLT, porque eu Uhum. não sou mais CLT, né? Mas eu demorei 8 anos para sair da Uhum. CLT, mesmo já clinicando dentro de farmácia. O farmacêutico que entende que ele não está competindo com o médico, que ele é um super parceiro do médico, que ele é um super parceiro da saúde do paciente. O farmacêutico que vê o valor, porque eu pago a mesma coisa que o médico para estar no congresso. Às vezes eu pago 3 mil reais para ir num congresso, o médico também. Por que ele vai cobrar 500 na consulta dele e eu vou fazer de graça? Aham. Aham. Ninguém Não quer é? pagar também, ninguém queria pagar a consulta de advogado. Aí, tipo, eu Exato. comecei a cobrar, teve gente que não quis. Mas hoje não fala comigo sem pagar uma consulta, É entende? isso. É isso. E tudo Não bem é se não assim, quiser. aquele assim, ó.
o que você prescreveria para tal coisa? É uma dúvida que eu tenho. Tem farmácia que atende consulta farmacêutica de graça, pensando que depois vai vender um monte de coisa para o paciente? E o que isso, eu acho que eu vi um post seu nessa linha do caos. Viu? Caos. Comente, reflita, Caos. comente, né? O nome do podcast é Tá Ligado, Mano. Vocês estão mais do que ligados no que a Profetas do gente vai caos. falar aqui, tá? Existe um mercado magistral e outros mercados na área da saúde que estão acostumados com a história de comissão, não existe, Claudinha? E muita gente fala que não faz, mas faz. E esse papo pode ser que ele se repita, porque com os médicos foi assim, com as nutricionistas foram assim, e agora que estão entrando os farmacêuticos clínicos, será que a gente vai cair no mesmo ciclo do caos ou a gente vai barrar o ciclo do caos? O que é o ciclo do caos? Você, em vez de incentivar o teu parceiro prescritor, seja ele médico, nutri ou farmacêutico, a cobrar um valor justo pela consulta dele, você fala assim, não, fica cobrando essa merrequinha aí, mas eu te pago comissão. Do remédio, Do do remédio, suplemento que medicamento, será vendido do depois. prescrito. Entendeu? O que acontece com isso? O prescritor vai se sentindo desvalorizado, né? Então, poxa, eu tô fazendo consulta de graça aqui, ou, nossa, eu tô cobrando R$100, 150, não dá pra sustentar um consultório cobrando R$150, sabe? Fora o risco, né, Fran, desse prescritor, para valorizar o seu trabalho e ganhar mais, começar a, por exemplo, a 50 mil I lá da vitamina, não sei e tal, mas começar a inflamar, né, querer vender coisa mais cara, querer enfiar coisa que não precisa. Empurroterapia, né? Então você vê que o paciente não sustenta a melhor vitamina D3 do mercado. Você vê que o paciente não sustenta usar a coenzima Q10 top de linha do mercado. Mas ele teria vantagem utilizando uma coenzima Q10 mais básica? Teria. E aí você fica prescrevendo aquela top para você ganhar mais, porque você sabe que você ganha mais se você prescrever aquela, mas o paciente não dura 2 meses de tratamento, ele interrompe esse tratamento. Então, aí você não tem um trabalho centrado no paciente e você está, mais uma vez, cedendo à lógica exclusivamente mercantilista. Tudo bem, a Exato. gente não vive de luz, né? Mas, assim, atender o cliente, atender o paciente naquilo que é a necessidade dele. E aí, se você é remunerado na sua consulta adequadamente, como eu sou na minha, a Fran é na dela, você não precisa ficar inventando processo ou protocolo terapêutico que não precisa. Agora, cocriação e N igual a 1 é isso, Claudinha. Eu falo pro meu paciente assim, ó. Às vezes o paciente não tem muito dinheiro no bolso. Ou até tem, mas não tá achando que esse dinheiro vai pra saúde dele. Ele tá pensando em gastar com outra coisa, investir, né? Em Ele prefere um cerveja. carro, uma cerveja, ele prefere um... Não. O que eu falo pro paciente? Eu falo assim, ó, existe coenzima Q10 e coenzima Q10. Essa aqui, se você usar assim, vai ser assim. Essa aqui faz 3 picos, essa aqui, não sei o que, essa aqui. Eu ensino as pessoas que são extremamente inteligentes. Ai, mas eu vou prescrever já a melhor. Imagina se você não tivesse opção nenhuma de carros no mercado. Você só tivesse os carros mais caros. E você falasse, poxa, então eu não posso ter um carro. Entendeu? É isso que muitas vezes você faz por você fazer empurroterapia ou não perguntar a opinião e não deixar o teu cliente / paciente tomar a decisão. Às vezes o teu paciente vai falar assim, olha, eu vou ter um carro mais básico, entendeu? Do que ele chegar lá na hora de fazer o orçamento e falar, poxa, eu não posso fazer as fórmulas. Paguei consulta e não vou conseguir fazer as fórmulas, entendeu? Ou nem paguei a consulta foi de graça e ó, tem aquela questão, né? Será que ele vê valor na tua consulta gratuita? Pois é, eu, sei lá, se eu não pago, não sei se eu confio muito, não. Eu já penso assim, nossa, foi de graça, será que então é porque, na verdade, ninguém queria se Será consultar com ela? Será se presta Será isso daí, se presta? né? Tá ligado? Fran, eu tenho uma curiosidade. Você já teve alguma ocorrência, assim, de um paciente reclamar ou falar que você... Ou de um médico vir reclamar com você, ou um paciente fazer uma queixa? Ocorrências que você pensar e imaginar. Né? Eu prescrevo tipo, você há 10 atendeu anos. meu paciente e daí você falou pra ele, tananã, e daí eu não gostei. Já, claro que já. E Óbvio. aí, e como que você lida com isso? Consciência. Diálogo, ciência, Artigo, amor. artigo científico na cara. Adoro. Eu já meto um código processo na cara. Eu falo assim, olha, você falou paciente que não precisava essa suplementação, mas no exame tá tanto, e só na alimentação que ele nem tá cumprindo, só no não sei o que ele nem tá fazendo, isso aqui não vai melhorar.
entendeu? E aí, antes da gente medicar o paciente, eu prefiro entrar com suplemento para dar suporte para esse organismo. E o que Excelente. justifica? Ah, esse artigo aqui. Aí, se o médico falar, ah, eu não gostei do artigo, eu vou falar, poxa, doutor, quem sabe a gente vai gostar do resultado. Hum, Vamos observar juntos? amo. Amei. Então, eu convido ele a viver daquela frase, a clínica é soberana. Então, vamos observar clinicamente, já que o Sim. paciente topou, vamos ver se o paciente tem melhora. Então, por exemplo, das coisas mais básicas, tipo trocar um omeprazol de anos por espinheira santa com, sei lá, com Mucosave e Estomazink. E o paciente tem uma melhora incrível. Tá vendo? E aí o médico fala, mas... nananana. Médico, pede então Uhum. um exame de imagem, faz Vamos uma ver. endoscopia nesse paciente, e aí o médico fala, nossa, eu vou começar a prescrever isso aqui. Então, já teve médico falar, ah, isso aí, não pode, não precisa ficar usando esses montes de suplemento, a farmacêutica é louca, eu já fui chamada de Uhum. louca, porque, Ai, né, toda mulher já foi toda chamada mulher, de né? louca, tá, Eu amor? tenho carteirinha atualizada de mulher, eu sempre sou chamada de louca. Então, já teve desse caso. Também teve caso de paciente de não cumprir a parte dele. O que que é a parte dele? A prescrição não farmacológica, ou seja, suplementos gratuitos do universo. E achar que um produto que não é medicamentoso, mas está encapsulado, ia ser a mesma ação de um tarja preta, por exemplo, né? Então, hoje a gente falou da ashwagandha aqui. Então, agora a gente tá podendo prescrever ashwagandha, né, Cláudia? Pronto. Se vocês queriam essa resposta da Cláudia, já pode Entendo prescrever. que sim. É, então, entendemos que sim. Então, vamos lá, prescrever uma ashwagandha. Ai, não quero prescrever porque tenho medo. Então, põe o KSM 66, põe sei lá o quê. Então, você fez lá uma prescrição. Um magnésio, uma ashwagandha, sei lá, sabe? Uma prescrição para melhorar a qualidade do sono desse paciente e relaxamento noturno. Fez essa prescrição e o paciente quer fazer a comparação daquilo com o tarja preta que ele já tomou um dia. Não, não é a mesma coisa. Então, esse paciente vai reclamar. E aí, Sim. você vai fazer de novo, um alinhamento de expectativa com o seu paciente. Eu faço isso muito bem feito, deixo Uhum. amarradíssimo na primeira consulta, mas o farmaclínico que não faz, acaba tendo muita retorno de paciente insatisfeito, tá? Eu Porque não não entendeu vendo o produto, milagre. não entendeu o protocolo, não aderiu, né? Exatamente. Como é que o cara vai aderir a um tratamento de um farmacêutico que nem eu paguei a consulta? Imagina se eu vou aderir a um tratamento desse. Quando eu pago caro, eu já fico, sei Uhum, não. uhum, uhum. Se eu não paguei, eu não É, sei, eu acho que é uma coisa do ser humano, a gente só valoriza aquilo que a gente investe, né, alguma coisa, o tempo, o dinheiro, não sei, perfeito. não sei. E quando é coisa subjetiva, mais ainda, né, Cláudia? Ai, fez um sérum para rugas. Poxa, gente, o sérum para rugas não vai ser a mesma coisa que a associação de um preenchedor com uma toxina Sim. botulínica. E a Entende? percepção de resultado, né, ela é É, às vezes: "Poxa, eu tô dormindo melhor", o que significa isso, né? Tô acordando cedo, estando bem, tô dormindo mais horas que eu estava precisando, né, tudo E tem isso. um detalhe: paciente com baixíssimo recurso financeiro, Fran, você já atendeu sem prescrever nenhum produto? Claro que já. Olha que legal esse Dicas? atendimento. Eu simplesmente recebi pela consulta, tá? Paciente não tinha muito recurso financeiro, eu não prescrevi nenhum produto para ele manipular, mas prescrevi todo o suplemento gratuito do universo do É mundo isso. para ele e falei: regula isso, faz aquele outro, evita e prefira na alimentação, não sou nutri, não posso prescrever Uhum. dieta, isso é exclusivo do nutricionista, nem nutrólogo pode. Pronto, falei, tá ligado, mano? Eu adoro. Eu falo mesmo. Tá, um dia nós vamos Então, explorar isso. é isso, Claudinha. É, Eu acho que o farmacêutico clínico, tá? Ele tem que ter muito bom senso e ele tem que ter muito conhecimento associado a carinho, ao coração. Esquece a empurroterapia, e é esquece tudo isso, empoderamento, né, Fran, de estar empoderamento. num lugar de se É. sentir capacitado para. E eu falo isso, é treinável, tá? É treinável. Então, quer treinar esse empoderamento, quer treinar o que que você pode, quer treinar a anamnese, porque a gente não aprende anamnese na faculdade. Uhum. Tem umas faculdades agora que tem a parte clínica, né, da farmácia, mas essa parte clínica ainda muito ligada com a hospitalar. Diferente da clínica que eu pratico. Então, você quer treinar? Vem para uma mentoria, né? Lá no começo, a Cláudia falou, mentoria para escritores de sucesso. Ela é totalmente voltada para o farmacêutico, tá? Hoje, minha atuação de mercado é introduzir farmacêuticos para escritores. Isso melhora o mercado magistral como um todo, porque o mercado magistral fica olhando, ai, quem são os médicos players de mercado? Para, gente! Nem Vocês têm um precisa. monte de farmacêutico Ah, aí para
lotar o mercado. Apresentar o farmacêutico prescritor para o farmacêutico, né? Seria mais ou menos isso. A Fran, gente, Isso. super recomendo todos os trabalhos dela, treinamentos, acho que mentorias. Também estou entrando com curso de influencers digitais, profissionais de saúde, de todas as categorias. A gente vai analisar a vida de vocês, principalmente na área estética. Aproveitando aqui também, tem um conteúdo que a Fran até já adquiriu, que é o nosso e-book que mais bomba lá no canal da DLM Consult, que é o Samba Enredo é o nome, tá? Como descobrir se um produto é isento de prescrição médica. Isso vai te ajudar, porque tudo que é isento de prescrição médica é sujeito possível à prescrição farmacêutica. Vai te ajudar para entender, de repente, caminhos, né, para quem tem a liminar de e-commerce, o que você pode colocar ali na cara desse consumidor, né, o paracetamol, o whatever, e entender como a Anvisa faz essa classificação. Então, de Isso. medicamentos, suplementos, fitoterápicos, dosagens, como encontrar esses caminhos. Então, vale a pena conferir o material. É um Vale e-book, muito a pena, gente. é Clareia o a mais vida. vendido da minha série, né? De materiais de loja virtual. E se aprofundar, né? O que não significa pegar uma ideia de Instagram e ir com ela até o final da vida agarrado, mas pegar os insights que você vê aí, tem muito conteúdo gratuito, e se aprofundar, né? Eu não nasci sabendo vigilância sanitária, ninguém me ensinou isso na faculdade, mas eu sou uma especialista que tenho 25 anos de prática, eu sei o que está acontecendo, o que aconteceu, por que aquela RDC saiu naquela época. Então, vai atrás de estudar, né, O Fran? e-book que a Cláudia tá falando, gente, é uma ferramenta. Dá pra comer com a mão? Dá. Mas com garfo é bem mais fácil, tá? Então, ferramentas, assim, a gente não deve economizar no uso de ferramentas Uhum. na área clínica, sabe? Elas facilitam, elas otimizam, elas realmente dão suporte para o nosso dia a dia. Hoje, eu ofereço algumas ferramentas para o meu aluno de mentoria, como, por exemplo, um sistema de prescrição com as fórmulas totalmente editáveis, mas com muitas formulações sugeridas lá, mais de 500 fórmulas sugeridas, todas em tópico. E outra coisa, eu também ofereço uma IA, uma inteligência artificial treinada para atender o mercado magistral. É a única e primeira, por hora, né, inteligência artificial treinada para falar sobre interações medicamentosas e droga nutriente com ativo magistral. Porque se você vai olhar, Claudinha, uma interação droga-nutriente com um drugs, com um Medscape, você não encontra os ativos magistrais. Gente, eu tô apaixonada por essa mulher. Hoje os meus alunos têm Amo. tudo isso. Olha isso, uma inteligência artificial com esse tipo de interação. Quando ela fala em ferramentas, gente, pra gente, né, encerrar o nosso tema, a gente sabe que o farmacêutico magistral corre, né? Eu falo de superpoderes desde lá do 2007, o Maurício Fulco gostava muito. Sim. Fala em empoderamento, em trazer para vocês uma autoestima que às vezes lhes falta e muito, principalmente diante de fiscalização. Mas da gente ter uma ferramenta que ajude para facilitar. Então, não é que a Fran já sabe de cabeça o que ela pode ou não pode prescrever. E às vezes você tá ali no momento ali no início, você ter ali, puxa, deixa eu recorrer a esse livro, a isso que eu aprendi aqui. É uma vez só, você vai entender aquilo ali, você não vai mais precisar toda hora ficar voltando, porque você vai internalizando isso. Recorram a boas fontes de informação. Se quiser ser prescritor, sim, você pode. Tá? Se quiser trabalhar em drogaria também você pode, se quiser, tem muita coisa que o farmacêutico pode fazer e o conselho trabalha nesse sentido também, né, Fran? Com certeza. Aquela época de 2013 saiu um monte de coisa, farmácia estética, farmácia clínica, que o objetivo era não deixar nenhum farmacêutico, como a Fran estava lá no comecinho da carreira, desempregado. Então vocês têm essas E a possibilidades. gente tem a 727 também, né? RDC 727, para quem não conhece, é a da Tele. Gente, Isso. Tele, eu e a Tele somos assim, ó, Teleconsulta, teleconsulta, né? tá? A teleconsulta é um guarda-chuva, ela pega a telefarmácia, ela pega a Telemedicina. telemedicina, ela pega também a teleinterconsulta, Exato. É uma modalidade, que é uma né? modalidade, Isso. né? Então tem muita coisa e é uma legislação super tranquila de se ler. Uma RDC não é uma legislação, professor? É uma legislação, sim, é uma uma legislação, resolução do posso Conselho chamar? de Farmácia, Então, super. ela é super tranquila de ler e interpretar. Eu também, com os meus alunos, interpreto ela, porque é importante, né, Cláudia? Sim. Agora, se você aí
aí acho que é puxada de orelha minha e da tia Cláudia pra você. Se você quer atuar com tudo isso, mas não vai nem se dar o trabalho de ler as RDCs e vai ficar só perguntando pra gente toda hora, eu posso isso, eu posso aquilo, eu posso. Ah, Claudinha, faz favor, senta e lê suas Ô, gente, resoluções. é por isso que a gente cobra consulta, tá? É, Que daí você. É só uma perguntinha. Nunca é só uma perguntinha pra eu te responder essa uma perguntinha. Outro dia a Fran me fez uma perguntinha, eu gravei um vídeo de 5 minutos, que é bastante no Reels, pra responder a não, perguntinha eu sou dela. bem doida. Eu já faço a perguntinha, como que eu faço? Eu já faço já Já me marcando marca. ela no Instagram, porque daí eu gero conteúdo pra mim, pra vocês, pra ela, pra todo mundo, Eu, né? como não gosto de perder, adoro um desafio, a pessoa me desafiou, eu vou atrás. É Essa isso. sou eu. Mas É nóis. assim, não fica fazendo isso com a gente, porque o nosso trabalho é Hum. ser um educador. Eu sou uma educadora, ensinando o farmacêutico a prescrever. Cláudia é uma educadora de legislação em saúde. Então, perguntinhas geram honorários, não é mesmo, Exato. amiga? Então, para arrematar o que a Fran estava falando, quando saiu a telemedicina, saiu com esse nome, entrou na lei na pandemia. É. Não, o Conselho de Medicina ainda estava meio patinando, e aí esse termo ele foi alterado e ajustado para telesaúde. Então, É. todo profissional de saúde hoje vai procurar, vai ter uma regulamentação, se não tem ainda, o seu conselho vai ter que fazer isso para o atendimento à distância, Uhum. né? Que é possível e é viável em muitos, muitos, muitos casos. Você concorda comigo que as legalizações ou as formalizações, Uhum. elas acontecem muitas vezes depois da necessidade? Sim. Porque, por exemplo, eu já fazia atendimento tele, Uhum. né? Sem Entrou existir a sem existir. resolução. O que que eu fiz? Eu mandei um e-mail, eu não sei nem se eu fiz certo, mas eu falei, bom, eu não sou uma foragida, não sou, né? Eu mandei um e-mail pro conselho falando assim: estamos em pandemia, tô atendendo os meus pacientes assim, assim, assado, meu CRF é esse, qualquer coisa me liga, beijo, tchau. Acabou. Muito legal. Gente, o direito, ele tem que acompanhar o que está acontecendo na sociedade. É. Então, assim, tá tendo, sei lá, problema com injetáveis. A Anvisa vai olhar injetáveis e vai ver uma RDC para injetáveis. Tá tendo demanda social para, né, o que que é, enfim, o direito de uma mulher num ambiente tal, as paridades raciais. Essas demandas, elas surgem do contexto social e Perfeito. vão sendo incorporadas na legislação. E às vezes demora uma vida para a legislação acordar e falar, ah, eu preciso fazer isso Já tá aqui. sendo feito. Então é Aí só isso. vem a O regulamentação. conselho final que eu deixo, e depois deixo a Fran também finalizar, é trabalhe farmacêutica, sua autoestima como pessoa farma mesmo, sabe? Pense que você sim, você pode, você sabe, você é capaz e não deixa ninguém te falar o contrário. Às vezes você tá ali na farmácia no dia a dia, pagando boleto e não tá entendendo quem você é. Então entenda quem você é. Se você não sabe ainda, procure saber, vai achar aí sua vocação e tem trabalho para todo mundo. E se quiser seguir aí na parte clínica, a Fran é a pessoa Ai, que legal. para você. Gente, passou muito rápido, a gente fala muito. Eu poderia gravar um podcast de 5 horas com essa mulher, ela é incrível. Eu vou voltar numas partes assim que ela falou pra eu escutar, porque a hora que ela saiu falando lei, eu acho que tem que diminuir a velocidade, porque ela é um gênio da lei, ela sabe tudo do que a gente precisa saber. Então, estudem, não é porque é podcast que não é uma aula. Isso que vocês assistiram hoje foi uma aula e agradeço muito o convite, amiga. Digo de todo o coração para os farmas que quiserem vir para esse lado, que quiserem sair da CLT ou que quiserem monetizar suas consultas, sair da informalidade, né? Que busquem, seja o @ eu prescrevo manipulados, que eu posto conteúdo gratuito todos os dias, ou então as mentorias. E eu tô fazendo, amiga, não sei se você já viu, um negócio chamado Jornada Farmacêutica. Hum. São 3 dias de aula gratuito, com certificado, porque eu quero mostrar para o farmacêutico um spoiler do que ele tem dentro de uma mentoria. Então, eu sempre estou fazendo jornadas farmacêuticas, que são essas aulas. Eu tiro muita dúvida do pessoal lá, Sim. tá? E esse eu acho que está sendo o meu trabalho hoje, a minha parte do gratuito para melhorar essa sociedade farmacêutica. Ai, meu Deus, a gente é tão desvalorizado. Então, o que que você está fazendo Sim, para se valorizar? aproveite. Eu tô fazendo, Ela eu tá tô dando dando conteúdo aula. acessível. Quando eu faço um Exato. e-book, eu poderia te falar o e-book inteiro numa consulta, mas você vai pagar um valor no e-book que é 1/10 do valor da minha consulta. Aí você pode Exatamente. estudar sozinho. Então você tem um acesso, né, uma informação. É isso. E procurar sempre se aprofundar, eu acho, e se colocar, né, dentro do seu É. universo. A Eu minha tenho um grande exemplo aqui hashtag nessa mulher, gente. É uma querida. Ela é muito corajosa, ela é muito bem colocada, bem
presente e segura. E é óbvio que ela tem medo, insegurança, dúvida, igual todo mundo que é humano, mas ela vai lá e faz. Essa é a diferença, É né? isso. A minha hashtag e dos meus alunos é a estuda que a sorte vem. Tipo isso, né? Então, olha, eu vou ficando por aqui com a Fran, emocionada pela conversa tão rica, e já fica o convite para outros temas que nós vamos explorar. Falamos sobre uma década de prescrição farmacêutica no Brasil, o que mudou, e trouxemos para você aí ó, os primeiros passos, o que que você precisa entender para poder se aventurar nessa área, que é uma área tão linda e que ainda tem tanto potencial para ser explorada, né, Fran? Então sigam a arroba eu prescrevo, arroba Cláudia de Lucamano ADV. Esse foi o Tá Ligado, mano? É nóis! Tchau, galera! Tchau, pessoal. Beijão! Beijos magistrais.